Se mudar a presidente, primeiro os nomes, né? Quem que vai ser a equipe, no caso específico do Temer, que vai comandar a economia. Você tem alguns nomes muito bons, como, por exemplo, Armínio Fraga, uma pessoa que fez a virada do jogo em 98, 99. E o que se espera agora da economia no país? Vamos saber com Roberto Luiz Trosser, economista. Agora que temos parte decidido do futuro do governo aqui no país, o que o mercado espera como sinalização? Bom, primeiro, se vai ter efetivamente uma mudança ou não na presidência. Se a presidência pode continuar com Dilma por mais 2 anos e meio, como por mais 2 semanas, 2 meses, quer dizer, você tem essa indefinição. Se mudar a presidente, primeiro os nomes, né? Quem que vai ser a equipe, no caso específico do Temer, que vai comandar a economia. Você tem alguns nomes muito bons, como, por exemplo, Armínio Fraga, uma pessoa que fez a virada do jogo em 98, 99. Na época, nós vivíamos um quadro semelhante a este, e em questão de 3 trimestres, quer dizer, menos de 1 ano, ele fez a economia voltar a crescer. Ele foi o responsável pelo sistema de metas de inflação, adotou uma política monetária bem consistente com as metas, ele foi o que promoveu a lei de responsabilidade fiscal e mostrou claramente que o Brasil pode crescer, pode dar volta rapidamente. Mas nós também temos outros casos no passado, como na década perdida, que você teve a crise e a demora em reagir demorou mais de 10 anos. Então, quem vai ser o homem que vai comandar essa mudança, quem que vai estar no Banco Central? Então, isso é muito importante, bons gestores que sinalizem mudança. A segunda coisa é o discurso do Temer, essa ponte para o futuro. É uma carta de boas intenções, mas bem estruturada. Por enquanto, só boas intenções, não tem medidas concretas, mas está sinalizando claramente em fazer um aperto fiscal consistente, fazer reformas, fazer mudanças na Previdência. Então, se tudo isso acontecer, o cenário é bom, né? O Brasil tem como mudar, tem como crescer. Hoje todo mundo em compasso de espera, esse compasso de esperar acaba e a surpresa vai ser positiva. Independentemente disso, a gente já tem alguns sinais bons na economia. O primeiro deles é com o câmbio. É pelos motivos errados, mas o câmbio, todo mundo esperava o câmbio se estabilizar em 4, agora tem analistas projetando o câmbio a 3,30, até 3,20. O motivo é que os fundamentos do câmbio em qualquer país dependem do fluxo esperado, o valor presente do fluxo esperado de dólares. Como a recessão está sendo maior do que esperada, o volume de importações caiu muito mais que o volume de exportação, com isso está aumentando a expectativa de fluxo de dólares, mais dólares mais baratos, e isso acaba ajudando a inflação mais estável por conta do componente dólar. O segundo ponto que ajuda a inflação a cair é que a recessão está aumentando o desemprego, tirando pressão no setor serviços, mais desemprego, menos renda, isso está tirando demanda, também pressionando menos a inflação, e as tarifas, né, energia elétrica, combustíveis, transportes que estavam defasados já estão alinhadas. A inflação já está caindo e as expectativas de inflação já estão caindo, e com inflação mais baixa, algo que era impensado algumas semanas atrás, você já fala em redução da taxa de juros. E a taxa de juros deve surpreender positivamente para baixo. É verdade que é só a taxa Selic, quer dizer, você tem toda uma agenda para fazer na taxa de crédito. Quando você tem crédito ao consumidor acima de 100% ao ano em média, cheque especial acima de 200%, cartão acima de 400%, nota-se que você tem que trabalhar nisso daí também.
cenário para 2017 já é possível no crescimento, no mercado de trabalho? Sim, e só sim se você fizer mudanças. Mercado de trabalho, tanto na depressão como na expansão de uma economia, é sempre defasado. Quer dizer, quando começa a cair a atividade econômica, você segura um pouco mais para ver se se a recessão vai ser mais forte ou não. Quer dizer, as pessoas têm um custo fixo, que se chama um learning curve dos contratados. Então, você tenta demorar quando você vai mandar embora. Mas quando recomeça a economia, você também demora para contratar. Então, o mercado de trabalho, independentemente da recuperação, o desemprego deve continuar crescendo esse ano. Se você fizer as mudanças corretas, a gente pode ver e começar a ter melhorias na economia esse ano, você pode ter alguma melhoria no ano que vem. Caso contrário, só em 2018. A crise é muito cruel com os mais pobres. Não só no Brasil, no mundo inteiro, os mais ricos têm como se proteger melhor da inflação, têm mais alternativas de renda, os mais pobres não. Eu faço um levantamento, eu gosto muito de conversar, e eu faço uma estatística. Eu sempre converso com as pessoas que distribuem folhetos. Estou, às vezes, com todo mundo que no Farol, eu dou caixinha. E, por exemplo, o ano passado, essas pessoas ganhavam, para ficar o dia inteiro distribuindo folhetos, até R$55 por dia. Esse ano eles ganham até R$40 por dia. Isso eles têm que se custear comida, o transporte, e geralmente só tem trabalho. Quer dizer, isso dá uma ideia da dimensão da crise, como está vindo forte. Isso na informalidade, né? Imagina na indústria, no varejo. Na média, os salários reais estão caindo. Na média, o preço dos aluguéis está caindo em valores nominais. Em valores nominais, as concessões de crédito estão caindo. Quer dizer, se você descontar a inflação, as concessões caíram em termos reais mais de 13%. Então, são valores muito altos, mostrando crédito, segurando, aí você cria, a inadimplência está subindo. Então, você tem uma dinâmica muito ruim. Por outro lado, tem tanta coisa errada que se você começar a consertar alguma dessas coisas, a economia começa a crescer rapidamente. Quer dizer, o Brasil tem potencial, tem capital humano, tem capital físico, tem capacidade empresarial. Agora, combinar isso para voltar a crescer é o X da questão. Numa possibilidade do governo ser conduzido pelo PMDB, você acredita que haveria um maior diálogo com participantes do mercado na condução da política econômica e financeira? Acredito que sim. Já se fala do Temer contactando algumas pessoas. Até que ponto a especulação da imprensa, mas se mencionou semana passada que o Hermínio Fraga foi jantar com Temer. Até que ponto isso é especulação da imprensa, que às vezes falam uma coisa só para sondar nomes, alguns dos nomes que foram lançados pelos jornais sequer foram consultados antes, quer dizer, faz parte nesse período de transição esse jogo, mas com certeza é uma pessoa que já tem um relacionamento forte com o empresariado aqui em São Paulo, a base dele aqui em São Paulo, então ele tem os contatos aqui. Porque nomes fortes no mercado, eles devolvem em parte a credibilidade, a confiança. Isso aconteceu com Joaquim Levy, num determinado momento. A questão é posteriormente, né? E apoiar o nome forte, quer dizer, não adianta pôr um ministro muito bom e não ter o apoio. O Levy ficou sozinho, né? Como você pode contratar um jogador de futebol caro, um Messi, e ninguém passar a bola para ele, não vai fazer milagre. Então é a mesma coisa, um ministro tem que fazer parte de um time, tem que fazer parte de um projeto de governo. Boa política econômica faz a diferença. Isso se chama um policy switch, né? A gente já observa isso em alguns países. O Peru conseguiu fazer, não tem por que o Brasil não conseguir melhor. Então você é otimista com o nosso futuro aí, para 2018 em diante? Eu acho que o Brasil consegue fazer, mas como eu disse a Fernanda Pessoa, todo terreno plano tem potencial de um palácio. O Brasil tem o potencial,
Vamos ver se a gente começa a construir esse palácio. Roberto Luiz Trosser, muito obrigada por mais essa participação aqui na Ducascope TV. Eu que agradeço o convite. Luciene Miranda para a Ducascope TV.